Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Estamos mais uma vez prontos para continuar aqui a nossa meditação nesses assuntos tão importantes para o nosso desenvolvimento espiritual. Obrigado porque você está aí comigo, não somente apreciando esse trabalho, mas como nunca, compartilhando essa mensagem de fé e esperança para que as pessoas se preparem para os eventos finais desse mundo. É importante que nós nos unamos na pregação do Evangelho porque o nosso Deus está vindo. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha feito e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Autoclamor. Como será a pregação do Evangelho no mundo todo, né? Nós sabemos que Jesus condicionou a sua vinda e o fim de todas as coisas com a pregação do Evangelho. Mateus 24:14, você se lembra? E esse Evangelho será pregado, esse Evangelho do Reino, o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então nós sabemos que há uma condição para que o fim chegue, o Evangelho será pregado. Mas a Bíblia tem profecias acerca desse assunto. Em Apocalipse 18, fala da existência de um anjo. Você sabe que anjo em grego, angelos, significa mensageiro. E esse anjo aqui tem uma obra especial. Escute bem o que diz Apocalipse 18, versículo 1 a 4. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Você percebe que a obra desse anjo aqui é bem específica. Primeiro, que o mundo inteiro se iluminou com a sua glória. Isso aqui é significativo, você precisa prestar atenção nesse detalhe. Segundo, ele começa a dizer, a grande Babilônia, que é essa confusão religiosa que nós conhecemos. Babilônia vem do termo Babel, que significa confusão. Ela caiu. E diz a Bíblia que a Babilônia tem exercido a sua influência sobre todo mundo, inclusive todos os mercadores da terra se enriqueceram, né? Mas ela caiu. Mas uma voz diz, quer dizer, a voz desse anjo diz claramente: saiam dela, povo meu, saiam dela, ou sai dela, povo meu, para não seres cúmplices dos seus pecados e para não participar dos seus flagelos. E você percebe que esse anjo aqui, que desceu do céu, tinha grande autoridade. Então, anjo significa mensageiro, aquele que tem a mensagem de Deus para pregar, para dizer às pessoas, desmascarando essa questão aí de Babilônia, né? Que ela é uma fonte de engano. Então, esse mensageiro sai e prega e diz que ela caiu e também conclama todos os que pertencem ao povo de Deus que ainda estão em Babilônia para saírem dela antes que seja tarde demais. Bom, a palavra aqui, autoridade, no original grego, é exousia. E essa palavra também é usada para se referir ao triunfo de Cristo, inclusive dos discípulos. Quer ver? Ó? Veja Mateus, no capítulo 10, versículo 1. Mateus 10, versículo 1 diz assim, ó. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Você percebe que Jesus chama e dá autoridade aos seus discípulos. Lá em Mateus 28, a partir do versículo 19, fala assim, Jesus dizendo: toda autoridade me foi dada na terra e no céu. Portanto, ide fazer discípulos. Olha, veja, sob a autoridade de Cristo, os discípulos saíram e pregaram o Evangelho e as pessoas foram se convertendo. Diz a Bíblia que o mundo inteiro foi alcançado. Deixa eu ler para você. Colossenses, capítulo 1, versículo 23, nos diz assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes,
não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Percebeu? Os discípulos, com a autoridade de Cristo, saíram a pregar o evangelho, milhares e milhares de pessoas se converteram e o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu, conforme está escrito aqui em Colossenses 1, versículo 23. Agora, o poder do Espírito Santo derramado sobre a igreja nos últimos dias será um poder ainda maior. Imagina, haverão milhares que se converterão em um único dia, e o planeta vai se encher do conhecimento de Deus. Quer ver? Deixa eu mostrar para você alguns textos que falam sobre esse propósito. Abacuque 2, versículo 14, nos diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse é o propósito. Então, o Senhor condicionou ao fim de todas as coisas com o cumprimento dessa profecia. Ou seja, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. O mundo será divertido e a esperança do evangelho será espalhada no mundo e milhares serão convertidos em um único dia. Ellen White diz assim, servos de Deus, com o rosto iluminado, irradiando santa consagração, se apressarão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes será dada advertência. Haverá milagres, os doentes serão curados e sinais e maravilhas acompanharão aqueles que creem. Satanás também realizará seus falsos milagres, fazendo até mesmo descer fogo do céu diante do povo. Assim, os habitantes da terra terão que tomar sua decisão. A mensagem será levada avante, não tanto por argumentos quanto pela convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados, a semente foi semeada e agora germinará e frutificará. É desse jeito que o mundo chega ao seu fim e Jesus vem para buscar o seu povo, porque a terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Eu lhe pergunto assim, amigo, o que será que está impedindo o derramamento do Espírito Santo sobre a minha e sua vida, não é? O que está impedindo que esse poder se apodere de nós para que o alto clamor possa ser dado? Talvez seja a nossa própria atitude como cristãos. Nós precisamos buscar mais. Nós precisamos clamar ao céu pela descida do Espírito Santo sobre nós. Mas devemos nos preparar para que o Espírito Santo desça. Precisamos todos os dias estar de joelhos diante de Deus, clamando ao céu para que Ele possa vir habitar em nosso coração. Precisamos desejar profundamente sermos instrumentos nas mãos de Deus para que Ele possa nos usar com poder a fim de salvar pessoas. Nós precisamos sentir no nosso coração amor profundo e desinteressado pelos perdidos que não conhecem a Cristo. Nós precisamos estudar com muito mais afinco, com muito mais dedicação à palavra de Deus. Nós precisamos ter momentos de oração e jejum. De maneira especial, nós devemos afligir a nossa alma, nós devemos buscar a Deus como nunca antes. Se assim fizermos como os discípulos fizeram lá no Pentecostes, quando 10 dias se reuniram para orar, eu tenho certeza que Deus vai cumprir a sua promessa e derramará sobre nós a chuva serôdia do Espírito Santo. E aí o mundo será divertido através de cada um de nós sendo usados pelo Espírito Santo. Que você seja também que você também seja essa nas mãos do Senhor, como instrumentos poderosos da sua graça e do seu poder. Ore comigo. Pai querido, não nos deixe fora, Senhor. Derrame sobre nós o Espírito Santo. Batiza-nos hoje com o Espírito Santo, para que hoje possamos ser um instrumento nas tuas mãos a pregar e disseminar a semente do Evangelho por onde quer que estivermos. No nome sagrado de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã terminaremos a nossa semana de meditações e eu espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.